TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Bom, então vamos para o que Deus nos deu para este dia. Colossenses capítulo 1, verso 15. Verso 15. Estamos todos, sim? Todos com Bíblia? Porque é aí que está a nossa defesa. Para nós nos assegurarmos de que você se encontra bem, você tem que ter evidências. Sem evidências, eu fico, meu apostolado cai. Mas com a evidência escrita, então ninguém pode me tocar. Diz o verso 15, falando de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem de quem? O primogênito de toda a criação. Os Testemunhos de Jeová e outros grupos utilizam esse verso para dizer que Papai Deus teve um filho. Ou seja, que Papai Deus teve uma criação. Portanto, Jesus Cristo não é Deus. Eles utilizam, este é um verso-chave para todos que querem partir a Deus em 3 ou em 2. Mas o que está tratando de dizer aí é que ele é a imagem de Deus e o primogênito dessa criação, do primeiro de sua classe. Em outras palavras, Deus nunca teve um corpo físico. Então, ele se fez um corpo no ventre de Maria para que com esse corpo glorificá-lo e ser o primeiro de muitos. Por isso diz que se a semente cai em terra e morre, leva muito fruto. Então, nesse aspecto, ele é uma criação, porque ele mesmo se criou. E se queres verificar, os demais versos diz, porque nele foram criadas o quê? As coisas que há no céu e as que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora, a mensagem, o tema de hoje é sua imagem em nós. Essa mensagem, ele é a imagem de Deus. Então, isso é bem importante. Mas o que ele fez com essa imagem? Ele transpassou essa imagem a outra criação. Vamos ver agora Romanos 8:29, rapidinho. Diga. Jesus Cristo é a imagem de Deus mesmo. Agora leia comigo Romanos 8:29. Porque aos que antes conheceu, também os predestinou, para que fossem feitos conforme a imagem de quem? Então, quer dizer que aos que antes conheceu, eles os predestinou para que sejam essa mesma imagem. Agora vamos ver quando nos criou a nós. Vamos a Gênesis, capítulo 1, verso 26. Então disse Deus, façamos ao homem aqui. E Deus tinha corpo aí? Então, que imagem estava criando? Uma espiritual. Façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, aí diz façamos, plural. Aí muitas pessoas dizem, ele estava acompanhado do filho e da pomba. Não, porque nele todas as coisas foram criadas. Domínios, potestades, principados. Ele havia feito várias criações. Ele criou, por exemplo, ao arcanjo Miguel. Aí estava o arcanjo Gabriel. Arcanjos muito importantes. Ou seja, são criações muito especiais de Deus. Então ele
a esses arcanjos, por não mencionar outros, mas como eu não tenho outros nomes e para não pensar mais do que está escrito, digo o que está escrito. Mas vamos falar desses dois arcanjos, Miguel e Gabriel. Então, a eles ele disse: muito bem, eu fiz umas criações muito especiais em vocês, mas eu quero criar mais. E eu quero criar o homem, mas quero fazê-lo à nossa imagem e semelhança, que sejam como nós, que sejam seres angelicais. Então, aí criou o Espírito. Agora, olha o capítulo 2, verso 7, o que criou depois. Capítulo 2, verso 7, o que criou depois? Porque aí os criou a imagem e semelhança. Está falando do Espírito. Agora, no capítulo 2, verso 7, o que diz? Então, o Senhor Deus formou ao homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. E foi o homem um ser. Quer dizer que primeiro o fez à sua semelhança em espírito e logo o vestiu. Estamos? Estamos? Vamos bem. Vamos agora à segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Olha, eu estou torcendo a escritura. Você vê clarinho aí, verdade? Façamos, vamos vesti-lo agora de carne. Deus é a imagem, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Logo, essa imagem nos passa a nós, aos que antes conheceu. Quando os conheceu? Ali em Gênesis nos diz a história, quando os criou a semelhança e a sua imagem. Os que antes conheceu, a estes predestinou. E lá estava tu. Esses são exércitos do céu. Milhares e milhares. Bom, a Jacó o apresentou como anjos que subiam por uma escada e desciam, do céu à terra. E Abraão lhe mostrou as estrelas do céu. Olha, assim será tua descendência. Tu tens que crer nisto, porque senão se podem te classificar como um pedaço de carne. E as carnes, os anjos não nos ajudam muito. A menos que tenham uma informação aqui. Os anjos respeitam quem respeita a informação. Se tu tens a informação correta aqui, se abre um buraco, cai o outro e tu não. Porque tu tens a informação. E Deus não pode ser burlado. Tu semeias informação, conhecimento, revelação, e Deus tem que fazer contigo coisas especiais. Tem que fazê-lo. Não, isso é se ele quiser. Não, ele tem que fazê-lo, porque ele mesmo promete. Os anjos não podem vir com isso. Os anjos são servidores. Eles têm que te ajudar. Diga, tem que me ajudar. Mesmo que você não os veja ainda. Às vezes isso leva anos. Para eu desfrutar do que eu desfruto hoje, eu levo mais de 20 anos repetindo o mesmo. E às vezes em minha carne, repetindo nada te acontece. Tu não vês nada. E agora vejo? Olha o fruto, e milhares. Agora eu vejo, mas primeiro me tocou semear. Tem que semear. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, recorda que para colher, primeiro você tem que semear. Agora, depende do que tu queres semear. Olha, tem umas árvores que se chamam dessas teak, é isso? Teak. Que são bem duras. Que fazem uns teca. Em espanhol é teca. Essas árvores levam anos, passam 10 e 11 anos. Então, enquanto mais vai engordando a árvore, mais cara é a madeira. E chega um momento em que 2 ou 3 acres dessa teca valem milhões. Então, conforme ao tempo que tu esperes, vai aumentando de preço. Porque é uma boa árvore. A menos que tu queira semear uma árvore dessas frágeis, dessas que você encosta e cai e se quebram. Tem árvores que se quebram do nada. Mas tem árvores fortes. E é dessas que Deus nos chamou a semear. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Como quer tens que semear e esperar. É necessário a espera.
3,18. Portanto, nós todos, olhando a cara descoberta com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na o quê? Como pelo Espírito do Senhor. Que isso é um processo. É crescendo em graça. Isto é sinônimo de crescer em graça. Tu começas confessando a palavra e então te vais transformando e tu vais voltando. Em tua mente se vai aclarando o que tu eres em Cristo Jesus. E te vai transformando com a mesma glória do Senhor, à sua imagem. Isso não leva 1 ano nem 2. A mim me tomou anos entender isso. Isso que eu te digo a ti em 10 minutos? Levou 10. E olha, tudo que tu tens entendido, antes me tomava 2 horas te explicar. Nem a metade. Mas agora, como nós vamos transformando de glória em glória, o entendimento está mais claro. E tu recebes. Porque está escrito aí, mas antes eu não podia coordenar assim. Porque Jesus uma vez, falando em parábolas, disse, medida apertada. E como? Abalada. Você já viu quando você pega uma taça e mete em um saco de grãos, está cheia, mas então tu apertas e faz um buraco e voltas e coloca mais e aguenta mais. E voltas e aperta e cabe mais. 3 medidas. O reino dos céus é como uma mulher que semeou trigo e pôs uma medida do que fermenta, levedura, até que o engoliu completo. Mas são medidas, tudo é por medida. A 30, a 60 e a 100. Então, isso de ser transformado, a sua imagem, é o mesmo que Efésios 5:25. Veja o que diz Efésios. 2 livros à frente. 5:25. Maridos, amai a vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Paulo não está tratando de falar aqui de maridos e mulheres, está tratando de falar da igreja, mas utiliza esse exemplo. E se entregou a si mesmo por ela para santificá-la, havendo-a purificado no lavamento de águas pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mancha. Passamos agora a Colossenses, e com isso terminamos. Colossenses capítulo 1, verso 24. 1:24. O apóstolo diz, agora me gozo no que padeço por vós, e cumpro em minha carne o que a falta das aflições de Cristo do seu corpo, que é a igreja. Da qual fui feito ministro, segundo a administração de Deus que me foi dada para com vós, para que anuncie cumpridamente a palavra de Deus, o mistério que havia estado oculto desde os séculos e idades. Isso ninguém sabia. Se Paulo não o escreve, tu não saberias. Por isso é que nós falamos tanto de Paulo. Porque os demais eram parábolas, livros históricos, aí não se dizia nada. Bom, aí estava em Gênesis escrito, feitos imagem e semelhança. Mas quem sabia que aos que antes conheceu, a estes predestinou para que fossem feitos conforme a imagem de seu filho? Isso ninguém sabia, Pedro não sabia. Nenhum dos apóstolos de Jesus Cristo sabia isso. Paulo é o único que começa a nos falar nesta forma. O mistério que esteve oculto, isso só Paulo falava. Mas os demais apóstolos não entendiam isso. Portanto, quando Paulo falava assim, veja, diz, sofro. Por que ele sofria? Pelos 11 apóstolos que o criticavam.
Os 11 apóstolos não criam no que Paulo escrevia. E então ele diz: agora sofro o que lhe falta a Cristo, por seu corpo, pela igreja. Sofro porque Jesus Cristo, nesse aspecto, não sofreu, porque ele não falou. Ele veio pagar o preço pelos pecados, pagou e se foi. Por isso foi que ele disse: veja, eu tenho muitas coisas que dizer, mas agora eu não posso dizer nada. Quando vier o Espírito de verdade, ele o dirá. Então o Espírito de verdade veio da boca de Paulo, mas ninguém creu nele. O que fazia era sofrendo, mas deixou plasmado, deixou escrito. E então esse Espírito de verdade que esteve na boca de Paulo é o mesmo Espírito de verdade que está na minha boca hoje. Mas nunca havia se falado assim, nunca. Eu levo anos nisso e eu nunca ouvi nem em inglês, nem em espanhol, nem em nenhum outro livro de teólogo falando que a igreja é a imagem. Se soubessem, a tratariam melhor. Digo, a evidência está que dizem: te podes perder, então a imagem se pode perder. Quanto estão em pecado? A imagem de Cristo em pecado. O diabo. Ao lago de fogo e enxofre. João vomitando a imagem: te vomitarei de minha boca. Se soubessem, falavam. Digam, não sabem. Não sabem, eles não conhecem nada. Não há nenhum teólogo nos Estados Unidos que saiba o que tu já sabes. Todos são uns ignorantes. Acredite em mim. Se soubessem, haveriam deixado escrito em um livro. Nem em livros está. A imagem de Jesus Cristo não se tem respeitado, se tem pisoteado, se tem tido por imunda. A ninguém tem respeitado. Todo mundo andava em trevas. Então diz aqui o mistério que esteve oculto, verso 26. Desde os séculos e eras, mas que agora se manifestou a seus santos, a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Aqui está o problema, entre os gentios. Aí Pedro disse: não. Primeiro nós, os judeus, logo os gentios. Não, é que isso é para os gentios. Os grupos evangélicos, que são louquinhos em ir para Jerusalém, eles encantam as danças judaicas, como lhe gusta o judaísmo. Mas é que esse mistério não foi para eles. Eles terão que aceitar depois. Mas isto é, diga, entre os gentios, entre nós. Diz que é Cristo. Cristo o quê? Diga, sua imagem em nós. A esperança de glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem, a fim de apresentar a imagem de Cristo em todo homem, para o qual também trabalho lutando, segundo o poder dele, a qual atua poderosamente em mim, porque quero que saibas quão grande luta sustento por vós. E pelos que estão aonde? Os que estão aonde? E quem estava escrevendo a Laodiceia? Dizendo: porquanto nem és frio nem quente, te vomitarei de minha boca. Então por que tinha grande luta, Paulo? Porque lá estava João vomitando a igreja. Então ele dizia: olha, eu estou ansioso de que vejam meu rosto. Estou ansioso de chegar lá para que escutem destemidamente, porque quero desmascarar a esta gente que os estão vomitando. Que porquanto não eres frio nem quente, uma imagem fria? Porquanto não eres frio nem quente, te vomitarei da minha boca. A quem vai vomitar? A ti? Olha, esses pastores têm pisoteado o sangue de Cristo. São mentirosos, sabe? Eu fecharia todas as igrejas, os deixo sem trabalho, que se vão ao desemprego.
Bom, eu vou fechar de qualquer jeito. Como quiser, vamos fechar. Vamos fechar. Tu sabe como vamos fechar? Cada vez que tu pega versos bíblicos assim e diz: olha, abençoado, vem cá. Estão te dizendo menos que isso em tua congregação? Sai daí. Não lhes dê nem mais um centavo. Não, é que depois não pagam o edifício. Que se caia o edifício. Ladrões. Usurpadores. Paulo, meu apóstolo, a quem eu imito e não vou falhar, lhe chamou cães. Digo, eu estou calcando em cima do fundamento. Ele lhe chamou cães. Diz, pessoas que transtornam casas inteiras. Os da circuncisão. Tu crees que os da circuncisão poderiam respeitar a imagem? A mensagem de Moisés não podia respeitar nenhuma imagem. Porque a imagem anda em um vaso de barro, e a circuncisão, o primeiro que julga é o barro, sem se importar com a imagem que está dentro. Somos tesouros em vaso de barro. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem que temos que levar por todas as esquinas. Tens que falar um a um, não importa. Um a um. E eu comecei com 7. Desses 7, perdi 6. Mas segui. Depois tinha 10. E ficavam 8. Depois tinha uma congregação enorme, como de 30 pessoas. Não estou... Depois tinha 30 e perdi 15. E assim era aí. Olha, somando e restando. Somando e restando. Mas, hello. Minha confissão a tinha com um pé de amigo. Você sabe o que é um pé de amigo? Quando você tem algo que está por cair e tu põe umas estaquinhas para que minha confissão no que está escrito. Crie nessa palavra. E como crie e a falei, eventualmente os anjos disseram: não podemos nos negar mais. Temos que sacudir ao mundo com essa palavra. Pisoteiam ao Filho de Deus todos os domingos. A Cristo não. A Cristo lhe dizem: ó, tu eres o mais belo. Mas eles não pagam um preço. E de certo que o preço que eles querem é de fora, não de dentro. E então, todos os domingos, esse é o pior dia do Senhor, os domingos. Esse é o dia que eu creio que ele se esconde no remoto dos céus para não escutar esses faladores que estão mentindo para a igreja do Senhor. Igreja, vamos estar em pé. Diz ao que está ao teu lado: tu és a imagem de Jesus Cristo. Tu estás completo, perfeito. Diga comigo: esta mensagem eu vou levar. Eu vou levar. Eu vou compartilhar. Abençoado com todas as bênçãos. Saudai-vos uns aos outros.